Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação fisioterapêutica no paciente amputado. Também uma área aí, né, bem importante dentro da fisioterapia. Então, tem muita demanda desses pacientes, infelizmente, né? Mas a gente consegue, dentro de uma boa avaliação e um bom tratamento, trazer de volta aí toda a funcionalidade para esses pacientes. Então, tendo em vista toda a importância, né, desse público de pacientes, a gente resolveu fazer uma aulinha para vocês aí sobre a avaliação fisioterapêutica no paciente amputado. Bom, dentro da avaliação, a gente já viu, né, alguns parâmetros aí que são comuns para qualquer avaliação que a gente for fazer. Então, anamnese, avaliação de agilidade, principalmente no caso do paciente amputado, né, avaliação da compreensão, avaliação da força muscular, avaliação da amplitude articular e do corpo. O que que é a anamnese? Bom, gente, dentro da anamnese, a gente vai ter aí todos os dados pessoais do nosso paciente, a gente vai ter a história da amputação e as patologias associadas. Então, o que que acontece? Quando a gente vai ter aí, né, esse primeiro contato com o nosso paciente, a gente precisa entender o que que foi que aconteceu com ele. Então, a gente precisa conhecer a história desse paciente, precisa saber da onde que veio essa amputação, se foi um acidente, né, de trânsito, se foi por um CA que acabou precisando, né, amputar um segmento do corpo, se foi por uma doença vascular. Por que que isso é importante a gente saber? Porque se é, por exemplo, uma doença vascular que atingiu um membro inferior, isso não descarta a possibilidade, né, dele precisar continuar com essa equipe multidisciplinar, com esse médico vascular, para evitar que isso venha a acontecer também, né, em outro membro, em outro segmento. Se for em função de diabetes, a gente sabe que diabetes também é algo que acaba, né, quando não cuidado adequadamente, quando não respeitado todas as limitações que a patologia impõe, muitas vezes é necessário aí a amputação, né? Então, o cuidado com o pé diabético, com as feridas, isso tudo é muito importante, principalmente, né, quando o paciente já teve amputação de algum segmento, porque a diabetes, né, ela pode vir a atingir aí, né, uma ferida ou alguma coisa que aconteça num outro membro e isso vir a levar, né, a mais uma amputação aí de um outro segmento. Então, a gente saber da onde que vem a patologia é extremamente importante para a gente poder cuidar e estar atento ao nosso paciente. Então, isso vai fazer parte da anamnese. Outra coisa que a gente tem que ter bem em mente é que a amputação, ela não mexe somente com a parte física do nosso paciente. Ela tem também um grande fator emocional. Porque ele vai acarretar muitas vezes dependendo do trabalho que esse paciente executa, por exemplo, um motorista de ônibus, né, que teve um acidente e teve que amputar a perna. O que que acontece? Ele provavelmente não vai conseguir mais voltar a dirigir, porque a gente não tem, né, ônibus adaptados, enfim. Então, ele acaba tendo outros fatores que também vão acometer esse paciente. Não somente o fator físico, mas o fator emocional, o fator econômico, como que é a adaptação desse paciente, como que é a residência desse paciente. Será que ele é um paciente que tem as mínimas condições, por exemplo? Qual o tipo de, para a gente poder pensar num tipo de prótese mais adequada? Ou então, às vezes, é um paciente que já vem protetizado para a gente, então a gente tem que fazer a manutenção da musculatura, enfim. Mas a gente precisa entender todo o histórico desse paciente, inclusive a situação socioeconômica dele, porque às vezes não adianta eu querer uma prótese muito cara para esse paciente, então eu preciso saber todo o histórico dele, preciso saber a condição que esse paciente vive. Será que tem uma adaptação para uma cadeira de roda, a princípio, nessa residência desse paciente? Como é que é? Será que a estrada é de terra? É uma casa que fica mais na cidade? Tem acesso para chegar? Então, isso tudo é importante e vai depender da gente conhecer essas condições para a gente também indicar as melhores orientações para esse paciente. Então, isso faz parte, sim, né, da nossa condição aí de fisioterapeuta e também para auxiliar da melhor maneira possível esse paciente. Então, a anamnese, ela começa nessa história, né, do nosso paciente. Aí a gente vai saber, então, os dados pessoais. Nos dados pessoais, a gente vai saber aonde que esse paciente mora, aonde que ele vive, né, o endereço, vai poder ter uma noção de como que é a condição dele, a história da amputação e também se ele tem algumas patologias associadas. Isso também é importante para a gente saber. Por quê? Porque se ele é um paciente hipertenso, diabético, é um paciente que teve CA, então, essas patologias, se ele ainda tem essas patologias, é importante a gente saber quais medicações esse paciente usa. Então, isso também vai fazer parte do quê? Da nossa história ali, da nossa anamnese. Então, essa seria, né, a primeira parte da anamnese. Os dados pessoais, a história da amputação e se ele tem aí patologias associadas. A gente também vai precisar saber do nosso paciente essa avaliação da agilidade e compreensão. O que é isso aqui? Isso, gente, a gente vai entender como que esse paciente ele está motormente falando, né?
Então, quais são as atividades que ele consegue executar? Ele é um paciente que está permanentemente acamado, ele é um paciente que se locomove na cadeira de rodas, ele é um paciente que deambula no lar com muletas auxiliares ou muletas canadenses, ou andador, ou sem meios auxiliares, como que é, né, essa deambulação do nosso paciente, e se esse paciente deambula na comunidade, com muletas, ou com muletas canadenses, ou com andador, ou, né, sem meios auxiliares. Se ele, por exemplo, se ele fez amputação de um braço, então ele tem a deambulação. Se ele fez amputação de uma perna ou de uma parte, né, do membro inferior, ou da perna, ou da coxa, ou do pé, então como que ele se movimenta? Essa nossa avaliação de agilidade e essa nossa compreensão, ela vai servir para quê? Para a gente conseguir verificar já e pensando durante essa anamnese qual é, né, o tratamento que a gente vai precisar traçar para esse paciente. Então, se é um paciente que está permanentemente acamado, ele acabou de fazer a amputação, né? Se ele amputou um membro, se ele amputou dois membros, como que ele está? Então, se ele é um paciente que permanece todo o tempo no leito, o nosso tratamento vai ser diferente, né? A nossa proposta de tratamento, ela vai ser diferente do paciente que já deambula, que já consegue se locomover, que já anda na comunidade, que já consegue superar aí as barreiras das ruas, enfim. Então, é um tratamento diferenciado. Então, essa avaliação de agilidade, ela vai já indicar para nós qual que seria, né, o melhor tratamento para esse paciente. Então, a gente precisa entender isso, essa avaliação ela vai de 0 a 3, quanto mais próximo do zero, né, como vocês estão podendo ver aqui, quanto mais próximo do zero, mais restrito ao leito, com mais dificuldade de ADM esse paciente vai estar, né, de realizar aí tanto a ADM, da amplitude de movimento dele, quanto as AVDs. Então, se ele é um paciente que permanece o tempo todo acamado, ele vai ter 0. Se ele é um paciente, né, que já se locomove entre aí a comunidade, se ele já consegue superar os obstáculos das ruas, enfim, ele já é um paciente de nota 3. Então, isso vai nortear o nosso tratamento. Essa paciente, a gente falar um pouquinho dela, ela é uma paciente, ela autorizou, né, foi ela quem mandou as fotos pra gente, e ela teve amputação na fase de criança para adolescente. É uma história de superação muito bonita. Para ela, a amputação não foi a perda de um membro, mas na verdade ela teve toda a adaptação dela e ela conseguiu superar isso. Bom, seguindo a nossa avaliação, então, a gente vai precisar verificar o quê? Então, aqui nesse ponto, né, a gente já viu o quê? Já conversou com o nosso paciente, já sabe a história da patologia, a história do que levou ele a essa amputação, já sabe as condições que ele tem, já conseguiu ver se esse paciente é um paciente que está melhor emocionalmente, se ele consegue, né, se ele consegue entender o processo da amputação, se ele está preparado para esse tempo que demora a questão da reabilitação, se ele é um paciente que já amputou, se ele é um paciente que ainda não amputou, porque muitos pacientes também, gente, começa a fisioterapia antes do processo de amputação. Então, isso auxilia para que ele tenha mais força muscular, tenha uma maior preservação das amplitudes de movimento dele, fazendo com que a reabilitação, né, seja melhor ali depois que ele vá a ter a amputação. Então, nesse momento da anamnese, a gente já sabe disso tudo. Então, aqui vamos, né, imaginar que é um paciente aí que teve uma amputação de membro inferior a nível transfemoral, e aí a gente vai precisar agora avaliar literalmente esse coto, né? Avaliar esse paciente, porque ele já fez a amputação. Então, o que que a gente tem que se atentar aqui no momento da avaliação? Bom, a gente precisa visualizar, né, gente? Então, a gente vai inspecionar, depois a gente vai fazer a palpação, depois a gente vai fazer as provas de amplitude de movimento e depois as provas de força. Então, no momento da inspeção, eu vou olhar. A inspeção eu ainda não vou tocar no meu paciente, mas eu vou olhar, eu vou ver como é que tá essa cicatriz, eu vou ver se tem pus, eu vou ver se tá inchado, né, edemaciado, se tem uma coloração diferente do outro membro. Então, isso tudo eu vou conseguir visualizar. Uma vez terminada a inspeção, eu vou poder fazer a palpação. E aí sim, eu vou poder avaliar, então, o calor daquela região, se tá quente, né, se tem ali um edema com cacifo ou sem cacifo, eu vou poder tocar na pele desse paciente e conseguir sentir como é que está essa textura dessa pele, essa textura dessa musculatura, como que se encontra o tônus dessa musculatura. Então, isso a gente vai fazer durante a palpação. A gente vai conseguir visualizar também, se esse paciente já faz descarga de peso, se está tendo alguma deformidade nesse coto. Então, será que está tendo alguma região da prótese que está tendo mais pressão que outra? Então, como que está essa questão da pressão? Como que está essa questão da descarga de peso na prótese? Será que esse paciente está fazendo enfaixamento? Será que ele está usando a faixa? Será que ele não está? A importância, explicar para o paciente a importância do enfaixamento, principalmente quando tem a presença do edema, e como que é feito esse enfaixamento. A gente vai ver isso também, vou falar um pouquinho para vocês disso.
Ele tem dor fantasma, membro fantasma, a gente vai falar dele também, que de fantasma só tem um nome, né, gente? Ele é uma dor real, que o paciente realmente sente no membro que foi amputado, e a gente vai falar um pouquinho do porquê que ele sente isso. Se tem as espículas ósseas, os neuromas, né? Se de repente, durante a cirurgia, como é que foi feito o acabamento dessa cirurgia, a conexão da musculatura agonista e antagonista desse coto, se ficou alguma espícula óssea quando esse paciente faz a descarga de peso, se aquele pedacinho, né, aquela espícula do osso, não está incomodando, não está vindo a ter aí alguma lesão na pele desse paciente. Então, isso tudo quem avalia, quem vê isso, é o fisioterapeuta, que vai estar com esse paciente no dia a dia dele. O médico não vai ver o paciente tantas vezes quanto o fisioterapeuta. Então, cabe a nós avaliar toda essa parte, né, da questão de como tá essa questão da musculatura, e às vezes até entrar em contato com o médico. Muitas vezes pode acontecer de aparecer essas espículas ósseas, né? E aí é o médico que vai resolver, não é a gente. Então, a gente precisa ter isso também bem em mente dessa nossa responsabilidade como equipe multiprofissional. Se tem enxertos cutâneos, se tem alguma anomalia congênita, as complicações e intercorrências, se teve alguma complicação, se teve alguma intercorrência, se tem algum ponto, por exemplo, se é um paciente que está recentemente amputado, algum ponto que não está fechando, que está tendo ali presença de secreção, então também isso tudo é bem importante a gente conseguir, né, visualizar e avaliar. Bom, então aqui, gente, algumas fotos aí, né, da pele do paciente, que como ele pode se apresentar. Então aqui a gente pode ter, né, presença de lesões abertas, então como vocês podem ver nessa imagem, né, pode ter essa cicatrização que não tá boa, né, a gente vê aqui tanto a presença dessa abertura, quanto a presença aqui do exudato. Então aqui, né, é algo que precisa às vezes ser aí melhor visto pelo médico e aí ser tomadas as medidas adequadas. Se ele tem aqui, como é que está a questão da sensibilidade desse coto? Então, a gente testa a sensibilidade, né, do paciente. Então, se ele tem uma sensibilidade normal, diminuída ou aumentada, isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente vai fazer a dessensibilização, por exemplo, lá da dor fantasma, a gente precisa saber como é que está essa sensibilidade, porque a gente vai usar ferramentas para fazer a dessensibilização, como escovinha de dente, por exemplo, a esponjinha, né, tanto esponja vegetal quanto a própria esponjinha, aquela de lavar louça. Então, a gente precisa saber como é que está a sensibilidade desse paciente para não machucar, né, gente? Para não, de repente, aplicar uma força ou algum componente ali que vá lesionar. E também a gente pode fazer dessensibilização com gelo. Então, se esse paciente tem uma sensibilidade alterada, muitas vezes ele não vai conseguir falar para você se aquilo ali está muito gelado. E a gente sabe que o gelo pode queimar também. Então, dentro disso, é importante fazer essa avaliação desse procedimento, tanto desse coto quanto dessa ferida, para a gente ver como é que está tanto a presença de lesões na pele, quanto a alteração de sensibilidade, e também se ele tem algum tipo de lesão dermatológica, como, por exemplo, psoríase, os eczemas, dermatite, furúnculos. Então, vários problemas aí, várias lesões dermatológicas pode aparecer nesse paciente, né? Ele pode ter. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque é uma região onde ele vai ter descarga de peso constante, né? E ele precisa da integridade dessa pele, para não piorar a situação. Aqui nessa foto de baixo aqui, a gente vê uma cicatrização já que não está tão boa, e a gente vê a presença de edema bem importante aqui. Então, é outra, né, afecção aí que pode acometer o nosso paciente e que a gente precisa trabalhar, por exemplo, para remover esse edema. O que que o fisioterapeuta pode fazer para melhorar a condição desse edema? Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. Bom, aqui a gente tem os formatos do coto, né? Como vocês podem ver, aqui tem, né, uma hipotonia, a gente vê um tônus bem enfraquecido aqui da musculatura. Aqui a gente já vê que já está evoluindo aí para o final da cicatrização, não uma amputação tão recente, aqui a gente vê que já está, né, ressecando. E muitas vezes o que acontece aqui, gente, aderência da pele, né? Então a gente tem que trabalhar aí muito com as terapias manuais para conseguir fazer a liberação dessa cicatriz e para que essa pele não fique, a retração ali da musculatura, a retração da cicatrização, né? Então, a gente precisa trabalhar com as terapias manuais e com as técnicas que a gente utiliza para conseguir diminuir essas retrações aí da cicatrização. Bom, aqui, gente, a questão do edema, a gente consegue visualizar bem, né, quando a gente compara um membro com o outro. Então, assim, se eu estou em dúvida, às vezes é um paciente que tem sobrepeso, por exemplo, né? Então, ou um paciente que tem uma musculatura mais, já tem uma perna um pouco maior, né? Então, o que que a gente faz? A gente compara o membro com o membro do paciente. Então, aqui, a perimetria, por exemplo, ela vai nos auxiliar muito nessa questão da gente conseguir medir, né? Perimetria nada mais é do que você fazer aí as medidas, tanto do coto quanto do membro contralateral,
para a gente poder avaliar se está tendo edema, quanto de edema está tendo, se esse paciente está tendo hipertrofia, se ele está conseguindo ganhar musculatura. Então, tudo isso a gente vai ver através da perimetria. Mas o edema, aqui nesse caso, a gente consegue visualizar quando a gente compara um membro com o outro. Então, por exemplo, aqui a gente vê que essa perna, ela tem, né, a perna do coto, ela tá com um pouquinho de flexão. Isso daqui não é bom. Por exemplo, aproveitando a foto aqui, gente, quando o paciente está nessa postura em pé, a gente tem que sempre orientar ele a deixar esse membro, né, paralelo aqui ao membro contralateral. Ele não pode forçar esses movimentos que normalmente tem a tendência, porque ele não tem, né, o restante do membro para poder apoiar, então ele acaba fazendo essa alavanca e acaba mantendo muitas vezes o membro, né, residual que a gente chama, com algum tipo de vício. Então aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que essa perna, né, ela tá um pouco flexionada. E o ideal é que ele esteja como? Com as duas bem paralelas, né? Bem colocadas de acordo para que não tenha esses vícios da postura, para que isso não prejudique quando ele for utilizar a prótese, né? Porque isso pode trazer prejuízos para a prótese, inclusive, né, fazer aquela marcha claudicante, ou enfim, não ter uma boa adaptação. Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso. E aí, né, visualizar se tem edema ou não, palpar para ver se esse edema é um edema com cacifo, se é um edema sem cacifo, e também trabalhar aí, né, com todas as ferramentas que a gente utiliza para diminuir o edema. Uma coisa muitas vezes que é um pouco mais complicada para esses pacientes entenderem é a questão da utilização da faixa, gente. A faixa ela é muito importante, o enfaixamento nesse caso, principalmente quando o paciente tem edema, é importante a gente conscientizar os pacientes amputados da importância de fazer o enfaixamento, porque o enfaixamento ele vai funcionar como uma proteção naquela pele, né? E ele fazendo o enfaixamento da forma correta, ou seja, quando a gente tem um enfaixamento que inicia com uma compressão maior de distal para proximal, eu vou fazer uma drenagem ali, porque ele comprime mais de baixo para cima, ajudando ali o retorno dos líquidos, né? Então, o enfaixamento, ele é extremamente importante, principalmente lá no início, né? Logo depois da cirurgia de amputação, ali as primeiras semanas, é importante ele ter e utilizar a faixa para conseguir diminuir, né, essas incidências de edema, conseguir fazer essa drenagem de edema de uma maneira bem satisfatória para não ter, né, essa diminuição aí do retorno dos líquidos. A gente tem também, né, a avaliação da cicatriz, que é extremamente importante. Então, a gente precisa, né, visualizar como é que está essa cicatriz e a gente vai poder ter aí algumas características da cicatriz, né? Então, ela pode ser uma cicatriz que está normal, então ela conseguiu cicatrizar, fez a cicatrização do paciente é boa, então ele vai ficar só com aquele risquinho, né, na cicatriz ali, como essa aqui, por exemplo, que é uma cicatrização que, né, cicatrizou direitinho. Ela pode ser inadequada, então pode persistir aí, né, a saída de secreção. Então, às vezes fica só um ou dois pontinhos que ficam abertos e fica aí essa insistência dessa secreção. Então, aqui, né, a gente precisa também orientar esse paciente a procurar o serviço aí da equipe, ou do enfermeiro, ou até mesmo do próprio cirurgião, para ver, né, como que vai fazer o fechamento desses pontos. Aqui também pode acontecer, né, dele não conseguir cicatrizar. Então, é outra, né, indicação, não tem como fazer a fisioterapia ali numa ferida aberta, né, gente? Então, aqui é importante a gente saber dessas particularidades, até mesmo para encaminhar o paciente para a equipe, né, para poder resolver esse problema. E também as aderências, quando ele fica com a cicatriz, às vezes ele até tem a cicatrização bonitinha, mas ela tá aderida. Quando você toca, você vê que não tem movimento ali naquela musculatura, né, que tá abaixo da cicatriz. Então, nesse caso da cicatrização, quando ela tá aderida, a gente também consegue trabalhar de forma bem satisfatória e consegue ajudar o nosso paciente aí. Bom, aqui, né, na palpação, para a gente verificar a presença dessas espículas ósseas, como a gente já falou, isso que é muito importante, porque ele vai ter a descarga de peso, né, na prótese, então ele não pode ter essas espículas ósseas, isso não pode estar incomodando, não pode ter esses pedacinhos, esses fragmentos de osso, porque senão ele não vai conseguir encaixar a prótese, né? Então, isso como que a gente vai sentir? Na palpação, colocando a mãozão lá mesmo, palpando esse coto, né? E nesse momento a gente também já aproveita para quê? Para notar a temperatura, se está mais quente ali do que o normal, então pode indicar um processo ali inflamatório, né, gente? E também se esse paciente tem a sensibilidade, a presença de dor aumentada nessa região, também a gente vai verificar através da palpação. Bom, aqui a gente tem as formas do coto, então, a gente pode ter cotos de forma globosa, de forma cônica e essa forma mais irregular. Então, aqui a gente tem uma forma irregular e que vocês podem ver que tem, né, algumas partes aí de necrose. Então, o ideal, gente, para colocar, né, a prótese, é que ele seja mais cônico, não assim tão afunilado, mas também ele não pode ser tão globoso assim, né?
O ideal é que ele tenha uma forma mais cônica, mas não assim tão, né, tão afuniladinho dessa forma. Então, a gente precisa desse formato, né, para poder ter aí uma boa adaptação à prótese. Muitas vezes o enfaixamento ele vai ajudar muito nessa parte também. Então, por isso, mais uma vez, né, aí a importância do paciente entender por que que é bom, né, e por que que ele deve utilizar a faixa. Gente, a faixa é ruim, a faixa incomoda, a faixa esquenta, muitas vezes ela tem um certo odor também, né? Então, é importante a gente sempre estar falando sobre essas orientações da faixa para estar conscientizando o nosso paciente. Muitos, a grande maioria, não gosta de usar. Então, a gente precisa, né, falar para eles da importância e sempre estar ressaltando isso para que eles possam estar assimilando e querendo utilizar a faixa. Beleza? Aqui a perimetria. Como que é feita a perimetria do nosso paciente? Bom, como ele é um paciente, né, que teve aí a amputação, o que que a gente faz? Normalmente, a gente vai medir, quando a gente vai fazer perimetria, por exemplo, para avaliar, né, o comprimento dos membros, a gente mede lá da crista ilíaca, né, até o maléolo medial e o maléolo lateral. Então, aí a gente faz a medida real e a medida aparente dos membros inferiores dos nossos pacientes. No paciente que tem amputação, a perimetria, ela vai servir para quê? Bom, primeiro, para a gente saber o comprimento desse membro, né? E segundo, para a gente ver como é que está o andamento do nosso tratamento. Então, a gente pode avaliar o nosso tratamento se ele está tendo hipertrofia, se ele está tendo uma diminuição do edema, através da perimetria. Então, gente, como que a gente mede? A gente vai pegar 4 centímetros e aqui vai ser o contrário, ele vai ser de baixo para cima. Então, a gente pode fazer a medida lá da crista ilíaca, mas de baixo para cima é melhor, porque a gente vai medir 4 centímetros, é mais fácil para a gente, e sempre quando você vai medir, você vai pegar 4 centímetros lá da cicatriz. Então, você vai pegar o ponto, né, mais distal da cicatriz, vai colocar 4 centímetros acima e vai fazer a circunferência. E depois você pode pegar o quê? Próximos 10 centímetros, dependendo do tamanho do coto, os próximos 5 centímetros, fazer a marcação e faz de novo aí a medida da circunferência. E assim a gente consegue fazer o quê? Acompanhar como que esse paciente está tendo o andamento do tratamento. Se ele está ganhando massa muscular, se o edema dele está diminuindo, como é que está essa questão. Então, a perimetria, no caso aqui do paciente amputado, ela é bem importante para a gente conseguir seguir avaliando o nosso paciente. Então, deve ser feito na avaliação a primeira perimetria, e depois de algumas, né, alguns 15 dias, um mês de tratamento, a gente ir fazendo de novo para ver se como é que teve aí, né, o ganho de massa muscular. Se é do edema, a gente não precisa esperar um mês inteiro, pode, né, medir antes, porque o edema, né, provavelmente não vai demorar um mês todo para drenar. Bom, e aí, gente, depois que a gente já fez, ó, vamos lá, vamos relembrar o que que a gente já fez até agora. A gente fez, então, inspeção, né? A gente olhou o nosso paciente, a gente já fez palpação, a gente fez lá no comecinho a anamnese, colheu a história do nosso paciente, já sabe o que que aconteceu com ele. Então, a gente não faz uma avaliação, gente, de paciente, bom, nenhum, né? Mas principalmente de paciente amputado em 5 minutos. Você vai ter que separar aí pelo menos uns 40, 50 minutos da agenda do dia que esse paciente for ser avaliado, para poder fazer uma avaliação bem feita e bem completa. Senão, né, você não vai conseguir avaliar e você não vai conseguir tratar direitinho o seu paciente. Então, a gente já fez, já colheu a história, já sabe a história pregressa, já sabe a história atual da doença, já sabe se ele tem patologia associada ou não, já viu o coto do nosso paciente, já inspecionou, já viu como é que tá a cicatriz, já fez perimetria, já viu como é que tá, né, se tem edema, se não tem, se teve perda de massa muscular, se não teve, já viu como é que foi, né, a questão da cirurgia, da conexão aí dos agonistas com os antagonistas, e agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai começar a avaliar o movimento desse paciente. E aí, gente, como é que é a questão do movimento? Como é que a gente avalia essa mobilidade no nosso paciente? Bom, primeiro a gente precisa saber de como que está esse movimento mioplástico. O que que é o movimento mioplástico? Bom, o movimento mioplástico nada mais é do que a conexão dos agonistas com os antagonistas. Então, como que é feita essa conexão? Vamos imaginar que aqui a gente tem, né, a perna do nosso paciente, o local da amputação, e aí esses músculos, né, os músculos antagonistas, eles vão ser conectados com os agonistas. Então, eles vão ser suturados a parte distal desses músculos para fazer o quê? O coto do nosso paciente. E aí, esse movimento mioplástico é o quê? É a gente pedir para o paciente fazer o movimento, por exemplo, ele amputou abaixo do joelho, né? Teve uma amputação transtibial. Então, a gente vai pedir para ele fazer um movimento de flexão e extensão do joelho e ver como que esse coto se movimenta. Se ele tem um movimento, a gente fala que ele tem o movimento mioplástico dele é satisfatório. Se ele não tem um movimento, então ele é um movimento insatisfatório. Então, ele não tem um movimento, né, do coto. Bom,
Quando ele consegue realizar o movimento e a gente vê que ele tem uma diminuição da amplitude de movimento, a gente pode estar usando a goniometria para saber quanto de movimento ele não tem, né? Onde é que está a restrição de movimento, e também para avaliar o nosso tratamento, ver quanto que a gente conseguiu ganhar. Então, depois de um certo tempo de tratamento, do primeiro mês de tratamento, você pode ir lá, pega o goniômetro de novo e faz a medição. E assim o paciente também se, como é que eu vou dizer? É uma forma dele se sentir estimulado a continuar o tratamento, porque consegue visualizar através de números, né, que ali ele é uma fórmula quantitativa e não qualitativa, ou seja, você tem um número de antes e depois para mostrar para o seu paciente, olha, seu fulano, a fisioterapia está ajudando, o senhor está conseguindo ter mais movimento, o seu joelho está, né, tá flexionando mais, ou o senhor está conseguindo estender melhor a perna. Enfim, a gente consegue quantificar e consegue mostrar para esse paciente a importância do tratamento, dele seguir fazendo todas as atividades. Porque são pacientes, igual a gente falou, né, pessoal? Não é fácil você ter uma situação dessa, muitas vezes acaba desanimando. E quem somos nós para julgar? Então, a gente precisa fazer o quê? Estimular esse paciente cada vez mais para que ele não desista, para que ele queira, né? E para que ele consiga ter uma boa adaptação à prótese. Então, quanto melhor tiver a estrutura muscular, quanto melhor tiver aí a ADM desse paciente, melhor vai ser a adaptação dele com a prótese. Então, o movimento mioplástico é a conexão ali, né, dos agonistas e dos antagonistas, e a gente precisa fazer o quê? Com que ele movimente essa estrutura para a gente ver se ele tem ali contração da musculatura. Beleza? E a goniometria para a gente poder avaliar esses ângulos de movimento e quanto que a gente está ganhando aí no nosso tratamento com o nosso paciente. Certinho? Bom, e a avaliação de força? Bom, a avaliação de força do paciente, né, que teve amputação, ela vai ser feita pela escala de Kendall, então, né, essa que a gente já conhece, e ela vai ir de 0 a 100% de contração. Então, vocês sabem que quanto menor a porcentagem, menor a contração, né, que esse paciente consegue executar aí quando a gente pede para ele contrair a musculatura. Então, o 0 vai ser nenhuma contração, então você pede para ele contrair, ele fala que está contraindo e você não sente o músculo movimentar. Então, aqui ele não tem contração nenhuma, ele vai ter, né, 0. De 5 a 10%, a gente vê, né, no músculo, a gente palpa, a gente vê uma pequena contração, muito pequena, ou então, né, o tendão, ele pode se tornar proeminente ali, mas a gente não vê movimento, então é como se fosse, ele realiza a contração, que vocês não devem estar vendo, né, mas enfim, ele realiza a contração, mas ele não tem o movimento articular. De 20 a 30, ele tem uma capacidade de mover um arco parcial, mas ele tem a gravidade diminuída. Então, por exemplo, se eu quero fazer o movimento de flexão e extensão do joelho, ele até pode conseguir, mas ele vai ter que estar deitado, né, em decúbito lateral, porque se ele estiver sentado ou de decúbito dorsal, a gravidade não deixa ele movimentar aquele joelho. Então, ele só consegue, a gente isola a força da gravidade como? Colocando esse paciente em decúbito lateral e pedindo para ele fazer a flexão e extensão. E aí, às vezes, ele consegue. Então, se ele consegue sem a gravidade ali, se ele consegue esboçar uma contração sem a gravidade, ele tem de 20 a 30. Agora, se ele tiver 40%, ele já consegue contrair mais sem a força da gravidade também, beleza? Então, 50% ele já consegue fazer o movimento contra a gravidade, então ele vai conseguir movimentar mesmo estando sentado, você pedir para ele estender a perna, ele vai conseguir fazer aí, né, uma pequena extensão, uma pequena flexão do joelho, mais a extensão, porque é contra a gravidade, né, quando ele faz a flexão, a gravidade ajuda, então, ele tem 50% aí da capacidade de movimentar o segmento. E assim por diante, então, gente, quanto mais, né, quanto mais elevado, quanto mais ele vencer o grau de dificuldade e conseguir fazer a contração e o relaxamento aí da musculatura, mais ele vai estar melhor dentro da escala de Kendall, tá? Então, aqui essa escala é boa para a gente poder graduar essa força que esse paciente tem quando ele chega e como que está também o andamento da fisioterapia. E também para a gente poder prescrever, né, os nossos exercícios dentro de qual grau ele está. Então, às vezes, ele consegue, né, fazer uma flexão e uma extensão, mas não consegue fazer uma abdução e uma adução. Então, a gente vai focar mais em quem? Nos abdutores e nos adutores, né? Vai trabalhar para que ele consiga fazer esses movimentos e assim por diante. Então, essa avaliação de força, ela serve para a gente poder ver quais são os músculos que estão mais prejudicados, né? Para que a gente possa fazer uma prescrição assertiva dos exercícios que a gente vai propor para esse paciente, né, das atividades, e também para a gente avaliar se ele está ou não ganhando força. Porque se você faz uma avaliação bem feitinha quando ele chega, daqui a um mês você pode fazer outra e comparar e ver o tanto que ele conseguiu evoluir.
certo? Então é importante. Bom, aqui falando um pouquinho da dor fantasma, gente, o que que acontece com a dor fantasma? Então, 90%, né, não sou eu que estou falando, são dados aí estatísticos, 90% dos pacientes que têm a amputação, né, eles vão ter essa dor fantasma. Então, assim, essa foto aqui é da internet, né, gente? Achei ela bem legal, ela consegue expressar bem o que que é a dor fantasma. Então, aqui, né, o membro, ele tá ali, mas ele não tá ali. Como que funciona isso? Gente, a dor fantasma, ela vai acometer, então, a maior parte dos pacientes que têm, né, amputação, não só de membro inferior, mas de membro superior. Então, assim, né, independente de qual foi o membro, de qual foi o segmento que esse paciente precisou amputar, ele vai ter, né, ele vai apresentar essa dor fantasma. Porque o que que acontece? E agora, né, explicando igual eu explico para os meus pacientes. Então, o que que acontece? Ele fez a amputação, lá na perna, enfim, no pé. Só que no mapa mental dele, lá no sistema nervoso dele, aquela parte correspondente àquele segmento, ela ainda está lá. Então, aonde que começa o membro do paciente? Aonde que termina o membro do paciente? Se eu perguntar para vocês, aonde que começa a mão do paciente de vocês? Né, vocês vão me falar, começa lá, né, no dedo e termina lá no punho. Não, a mão do paciente, ela começa lá no sistema nervoso e termina lá no sistema nervoso. Então, assim, ele teve a amputação do segmento lá na parte visual, a que a gente consegue enxergar, que a gente consegue movimentar. Mas lá no mapa, né, no mapa dele mental, ela tá lá, a correspondência tá lá. Então, o nosso sistema nervoso entende, ele entende que está acontecendo alguma coisa, mas ele não entende, a princípio, que aquela mão, que aquele pé, que aquele membro foi retirado. Então, é por isso que os pacientes sentem dor fantasma. Eles sentem dor, eles sentem formigamento, eles sentem cócegas. Então, assim, tem muitos relatos de pacientes. Eu tive a oportunidade de estar quase que toda a minha faculdade num projeto, né, de amputados. Depois trabalhei com amputados também. Hoje, no projeto onde que eu sou coordenadora, a gente tem pacientes amputados. Então, assim, o relato desses pacientes é que eles sentem. A gente tem um paciente que, quando o neto joga bola com ele tenta chutar a bola, mesmo não tendo mais a perna. Então, assim, lá no cérebro dele, ele entende que tem essa parte. Tanto que esse mesmo paciente que joga bola, né, que sente que vai jogar bola com o neto, ele fala que ele tem que tomar remédio muitas vezes. Tinha que tomar remédio muitas vezes para poder dormir. Então, a queixa principal dele, quando ele chegou lá pra gente, no grupo lá, né, era o quê? A dor que ele sentia no membro fantasma. Então, a gente trabalhou muito, né, o pessoal trabalhou muito com ele, a questão da dessensibilização e tudo mais. E depois aí ele me perguntou quanto tempo, né? E a gente não tem como dar um tempo, mas eu falei, não, isso vai diminuindo, e o senhor vai ver que vai melhorar. E ele ficou, depois de mais ou menos um mês e pouco da dessensibilização, ele falou que já não tomava mais remédio para poder dormir de dor na perna. Então, assim, a gente tem como tratar essa dor fantasma e a gente tem que se empenhar para isso. Porque imagina uma pessoa, né, que vai dormir e não consegue dormir porque sente dor num membro que não está mais lá. Então, é difícil para eles entenderem também. Então, o que que acontece? A associação lá no sistema nervoso, ela ainda está lá. E a gente precisa mostrar tanto para o sistema nervoso do nosso paciente quanto para o nosso paciente que aquele membro termina ali. Ele termina lá no joelho, ou ele termina lá na perna, ou enfim, né? Não tem mais o dedo, enfim. A gente tem que fazer essa dessensibilização para o cérebro desse paciente entender que teve, né, esse acidente, que teve essa retirada desse membro e que agora o membro vai até aquela região ali. E a gente consegue fazer isso, né? Graças a Deus a gente tem ferramentas para ajudar nossos pacientes a diminuir e muitas vezes até eliminar essa dor fantasma. Então, mais né, um ato muito bom da fisioterapia que traz esses pacientes aí, que consegue diminuir a dor e que eles conseguem voltar a ter uma qualidade de vida, né, muito boa, apesar de não ter mais aquele membro. Então, é bem importante a gente trabalhar nessa parte aí da dessensibilização. Certo, gente? Então, aí a dor fantasma a gente precisa avaliar, precisa perguntar para o nosso paciente se ele sente, como é, o que que ele sente, e não imaginar que aquilo ali é uma invenção, porque não é. A dor fantasma, de fantasma, como eu estou falando para vocês, só tem um nome. Ela é uma dor real que acomete 90% dos pacientes que passam por amputação. Então, é bem importante, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é a avaliação da marcha, que eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, de uma paciente também. Também foi autorizada as imagens, né? E aqui a gente tem, né, faz a avaliação da marcha. Aqui é um sistema que faz análise da marcha e que a gente consegue avaliar, então, como é que está a marcha desse paciente, se está mais adequada possível. Então, gente, o que que a gente viu aqui? Essa paciente, ela é uma aluna, né? E ela sentia dor na perna quando eu estava dando essa disciplina de avaliação para eles. Perguntei se ela queria fazer, ela quis fazer a avaliação, né?
E aí, a gente fez essa análise da marcha com ela, e ela sentia dor na perna. E aí, a gente conseguiu ver os gráficos lá, de todas, fez a análise, né, das variáveis cinemáticas da marcha, enfim. E aí, a gente viu que a prótese dela estava em 1 centímetro de diferença. E aí, a gente fez o teste, né, da marcha com ela antes, e aí ajustou a prótese e fez o teste depois. Deu uma diferença, assim, enorme, tanto na mobilidade do quadril, quanto na mobilidade do quadril, nos movimentos de antero e retroversão, quanto na dor que ela sentia na perna. Então, eu lembro que era mais ou menos 1 centímetro. Agora, eu não lembro de dizer para vocês se era mais ou menos, eu acho que era mais. A perna estava mais longa, a prótese. E aí a gente ajustou e ela não sentiu mais dor. Então, assim, às vezes a gente acha que, né, que não vai fazer diferença, mas faz toda a diferença. Então, se a gente tem um software para conseguir analisar, ótimo, mas se não tem, a gente faz a medida mesmo, pega lá o metro e mede, faz a medida real, medida aparente, bota esse paciente para andar e cuida direitinho a marcha dele, como é que tá, se ela tá claudicando, se ela tá jogando um quadril mais para frente do que o outro, se essa perna, né, se essa passada tá mais um passo, tá mais longo do que o outro, né, uma passada mais longa do que a outra. Enfim, a gente consegue avaliar e consegue melhorar. Então, 1 centímetro de diferença já estava causando dor no paciente. E é uma paciente que já tem anos de amputação, conhece o seu corpo, né? E muitas vezes não consegue avaliar essa diferença pequena que a gente que tem o olho treinado, né, já consegue visualizar e consegue ajudar. Então, outra parte da avaliação extremamente importante, apesar de eu saber que muitos fisioterapeutas, né, a grande maioria, não gosta muito da análise da marcha, mas ela é importante e ela ajuda muito a gente para poder visualizar como é que tá, né, esse movimento de quadril, joelho, enfim, como que é a pisada do paciente, e isso tudo para o paciente amputado vai fazer toda a diferença a gente conhecer. Então, a gente já avaliou a marcha do nosso paciente, já viu como é que ele tá, né? Agora a gente já vai entender o quê? O que que vocês conseguem visualizar com essa paciente em específico, né? A amputação, ela não é sinônimo de limitação, né? Ela, muito pelo contrário, a amputação, quando ela tem aí um bom respaldo da fisioterapia, quando a gente consegue, né, atender o paciente de forma adequada, quando a gente consegue começar do começo, ou seja, faz uma avaliação bem feita, avalia todos esses tópicos que a gente falou nessa aula, aí vocês vão conseguir traçar um tratamento, né, adequado para que essa paciente não tenha limitação e para que a amputação, né, seja só uma curva aí, um desvio no meio do caminho, mas que ela vai poder continuar caminhando, ela vai poder continuar tendo a vida dela, que isso não vai limitar ela em nada. Então, essa paciente, ela é uma prova de superação, né, ela tem aí toda uma história muito bonita, eu acho que tem, inclusive, no YouTube, depois eu vou perguntar para ela e vou trazer para vocês. Então, assim, ela tem uma história muito bonita de vida, de superação, e ela mostra para todo mundo que a amputação não é um sinônimo de limitação. Ela, muito pelo contrário, ela consegue, né, ter aí uma vida bem normal, faz tudo que todo mundo faz, porque ela teve uma boa adaptação, ela conseguiu se adaptar bem com a prótese, conseguiu ter aí, né, um bom tratamento, conseguiu ter uma boa reabilitação, entende, conhece o corpo dela e sempre quis, né, que a amputação não fosse um sinônimo de limitação. E aí a gente tem, né, uma paciente que faz tudo que todo mundo faz e é uma paciente amputada. Então, gente, fisioterapia para paciente amputado é muito, muito, muito legal. Assim, a gente coloca os pacientes de volta para viver. Então, assim, é muito, muito gratificante essa área da fisioterapia. Certo? Então, gente, o que que eu tenho para dizer para vocês? Essa aqui foi nossa aulinha de avaliação. Então, esses são todos os tópicos que a gente precisa, né, saber aí para poder avaliar o paciente de uma forma mais adequada possível, o paciente amputado. E aí, agora a nossa próxima aula, ela vai ser sobre o tratamento mesmo, o que que a fisioterapia vai fazer. Então, aqui essa aula, para não ficar uma aula muito extensa, essa vai ser só de avaliação. E já já, né, daqui 1 ou 2 dias, a gente já vai postar para vocês a aula de tratamentos aí, de tratamentos, né, de ferramentas que a fisioterapia vai estar utilizando para tratar esses pacientes. Beleza? Então, se vocês gostaram, curte aí, comenta, né, deixa sua pergunta se teve dúvida, e a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Certinho? Muito obrigada e até o próximo vídeo.